Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Fala Câmara Entrevista, que hoje recebe aqui no nosso estúdio o vereador Pastor Bira, que vai compartilhar um pouquinho com a gente as últimas atividades parlamentares, os assuntos que ele tem se dedicado no seu trabalho aqui na Câmara de Bauru. Seja muito bem-vindo. Que agradeço, Carol, os telespectadores. É sempre uma alegria estar aqui e poder prestar conta do mandato. Tá certo. E a gente começa com um assunto que foi o destaque das falas dos vereadores na sessão ordinária de ontem, né? Essa última sessão ordinária de setembro, inclusive na sua fala em tribuna. O senhor fez duras críticas à falta de planejamento do executivo, que resultou em mais um ano de falta de água aqui para as famílias de Bauru, principalmente para quem depende do abastecimento via Rio Batalha. Então, para o senhor, ainda tem algo que possa ser feito para esse ano e ainda nem seria para impedir a crise hídrica, porque já estamos nessa crise, mas talvez para não piorar? Eu acredito, Carol, que o que deveria ser feito já deveria ter sido feito, não foi feito. Esse que é o grande problema que nós estamos encarando e enfrentando agora nesse final de setembro, já estamos iniciando outubro. Movimentos que seriam possíveis e seriam práticos para que a população tivesse água na torneira, o tempo passou. Nós não vamos conseguir agora, em pouco tempo, resolver um problema que se arrasta por quase 2 décadas. E é claro que isso vai se agravando cada vez mais à medida que o aquecimento global acontece, a estiagem é cada vez mais prolongada, nós vivemos num clima de cerrado, né? Bauru é quase que um deserto em determinados momentos, tem frio de noite, calor de manhã, calor extremo à tarde e volta o frio com vento. Então, nós temos um clima muito sui generis. A questão é que hoje não podemos perfurar os poços agora. Não há como fazer isso, é um trabalho de 25, 30 meses para poder entregar poços perfurados com análise geológica para saber se esse poço vai verter água o suficiente, se o volume será suficiente para abastecimento, construção de adutoras, reservatórios, isso não é possível. Para esse ano. Para esse ano é impossível, é improvável. Então a nossa fala ontem foi exatamente nesse sentido. Tudo que fizermos agora vai ser reação, não vai ser trabalho de um planejamento. Então, como eu dou sempre eu falo sempre da metáfora de quando você está chovendo e começa a goteirar na sua cara e você está dormindo. O que você vai fazer? Você não pode fazer nada, você vai arrastar a cama, vai colocar ali o balde para que a água caia dentro do balde e amanhã você sobe no telhado para resolver o problema. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo de reação. A prefeitura, hoje, pelo que sei, está efetivando um programa de entrega de galões de água. É emergencial? Claro que é. São esses assuntos que nós vamos ter que tratar a partir de até quando a chuva vier. E quando a chuva vier, é que efetivamente algo de mais prático poderá ser feito na Lagoa do Batalha. A limpeza, o desassoreamento, a remoção das algas e daquilo que se deposita, daquele material orgânico que se deposita no fundo da Lagoa do Batalha, que tem que ser feito na época das chuvas. Não pode ser feito agora, porque senão ele contaminaria boa parte da água que vai para as casas se abastecerem. Então a nossa preocupação é do tempo real de ação. É isso que tem sido o grande problema, é isso que nós temos visto se arrastar, nós temos visto a falta de proatividade e não reatividade. Essa é a nossa maior crítica. Eu espero que os projetos de contratação de caminhão-pipa e entrega de água nos pontos mais críticos, pelo menos tragam um pouco de alívio à população, que precisa lavar roupa, precisa dar comida, precisa cuidar de idosos. Nós temos muitas instituições que cuidam dos idosos naquele lugar, pessoas acamadas, nós temos a APAI, nós temos muitos lugares que precisam da água
e não é para ontem, é para hoje o mais rápido possível. Foi nesse sentido as nossas críticas. Sim. E o que é possível fazer, o que o senhor acredita que é possível fazer, começando esse ano, mas pensando para o ano que vem, para o ano depois do ano que vem, porque o que aconteceu ontem, nas diversas falas, principalmente vereadores que já são vereadores há um tempo, uma certa frustração de entra ano, sai ano, estar de novo falando do mesmo assunto em tribuna. Então é possível pensar nessa reação agora, mas também pensar lá na frente? Eu acho que já deveríamos ter, pelo menos, a contratação de uma empresa para fazer a análise geológica do lugar onde se está prometendo perfurar os poços. Então você tem ali o estudo pronto para saber se aquele lugar ainda hoje, no século XXI, em 2025, nós ainda temos água suficiente para isso. Eu recebi uma informação na manhã de hoje que um dos poços mais importantes do Vale do Igapó, isso já não é problema tanto da prefeitura, secou. Era um poço que tinha água abundante, mas por conta da estiagem ele secou. Então, quem pode nos garantir que no Val de Palmas, onde está sendo proposta a perfuração de poços, ainda exista lençóis freáticos que possam trazer para nós a quantidade certa de água? Então, o que eu acredito de imediato é contratação de caminhões-pipas, um volume cada vez maior, buscar... O meu bairro, graças a Deus, não tem falta de água, porque somos abastecidos pelo aquífero Guarani, temos uma reservação considerável, há interligações que também resolveram o problema em algumas áreas próximas ali do nosso bairro, mas essa não é a realidade da parte aqui do Vila Independência, Ipiranga, Falcão, Pacífico, Vila Dutra, não é essa a realidade. Então, para que a água chegue nesse lugar, acredito que seja distribuição maciça, volumosa de água em locais que as pessoas não tenham dificuldade de buscar, fazer algum convênio com aqueles que possuem poços artesianos para que o acesso à água seja mais facilitado. Que mais? A contratação de caminhões-pipas, que, como já falei, que eu acho que é o necessário agora, nesse momento. Mas já projetando a limpeza da Lagoa do Batalha para dezembro e janeiro, se Deus quiser, virão chuvas abundantes. E também esse estudo geológico para saber onde mais poderíamos fazer esse aporte de água para locais que hoje, infelizmente, não tem. E já que a gente está falando de planejamento e pensando nesses próximos anos, nessa questão da água, mas agora falando de maneira geral, né? Sim. Porque foi debatido aqui na Câmara o Plano Plurianual 2026-2029, é uma peça super importante que planeja e coloca as prioridades do governo para os próximos 4 anos, e o senhor apresentou 20 emendas para esse plano plurianual. A gente pode trazer aqui para quem está assistindo o que seria de destaque, né, nesses temas, claro, nessas emendas? Claro, sim. O plano plurianual, e é bom que aquele que nos assiste, as pessoas que estão tendo acesso pelas mídias e pelas redes sociais da Câmara Municipal, entenda que o plano plurianual ele é aquilo que o gestor do município entende como sendo o caminho correto e as prioridades. Dentro deste plano, os vereadores podem apresentar emendas. E, claro, a nossa maior expectativa é que essas emendas também passem pelo crivo do executivo e ele entenda que seja prioridade, porque senão serão apenas emendas, serão apenas sugestões. E, infelizmente, nós temos muitas, mas muitas sugestões que não foram contempladas nesse plano plurianual. Até poderia citar algumas aqui, se você me permitir. Claro. E aí a gente vai ter que ler mesmo, não tem jeito, né? Porque são muitas. Por exemplo, nós temos aqui na área da gestão do esporte e lazer, ações práticas para a gente conseguir trazer para o nosso bairro situações que contemplem um ginásio poliesportivo em determinadas áreas, principalmente no bairro do qual eu sou morador. Temos também outras sugestões de produção de unidades de escolas em locais que hoje não tem. Nós tivemos um problema sério com relação à propriedade
da escola Venâncio Ramalho, que fica no Lauro Souza Lima, que o prédio é do Estado, entretanto, a ação é do município. Então, na hora de reformar, conservar, manter, é um problema, porque não se sabe de quem é, de fato, a obrigação. Então, nós fizemos uma sugestão de uma construção de uma escola, de uma EMEI, próximo ao Santa Terezinha, que atende também Vale do Igapó, Lauro de Souza, Santa Terezinha, o Manchester. Também é uma sugestão do nosso gabinete. A ampliação da nossa escola mesmo, a Escola Isaac Portal Roldan, que atende as nossas crianças lá do bairro. E por aí vai. Nós temos ampliação, criação da unidade de saúde, uma farmácia popular para o nosso bairro, para o bairro Otávio Reis, que já é um pedido de bastante datas. Nós estamos reiterando aqui os pedidos. A troca de iluminação do bairro, que tanto foi propagada e o plano de iluminação seria efetivado. Infelizmente, até agora no bairro não aconteceu. Nós estamos reiterando, justamente porque é questão de segurança, de mobilidade, né? Isso tudo é importante para o bairro, não só no caso de beleza. E assim, muitos outros. O ginásio de esportes, né? Uma quadra poliesportiva, que nós já pedimos desde o início do outro mandato, nós estamos reiterando, para tirar as crianças da rua, para inclusão, para tornar aquele espaço que hoje é ocioso, um espaço de convivência, bastante dos nossos jovens, para criar fortalecimento de vínculos, enfim. São coisas que parecem simples, mas que trazem um bom resultado posteriormente. Se eu for falar das 20 aqui, nós vamos ficar o programa todo, mas são inúmeras. Drenagem, vamos de maneira bem rápida aqui, a revitalização do bosque que nós temos no bairro, que também seria um espaço ótimo de convivência, recapeamento de algumas ruas, porque o bairro foi contemplado também com várias ruas lá. Só que no local onde a gente pede o recapeamento é ali na parte do Parque União, Vila Quágio, Vila Lemos. Nós temos muitas ruas lá importantes que também precisam do recapeamento. Então, a gente é vereador por Bauru, você precisa buscar demandas de Bauru, né? E claro, registrá-las nesse plano plurianual é importante, porque ele vai nortear realmente os próximos 4 anos, né? Exatamente. A criação de uma unidade de saúde no Manchester, que é um bairro super populoso. Ele não tem infraestrutura, mas é um bairro super populoso e em crescimento. Cada dia tem casa construindo lá, apesar de não haver infraestrutura, o esgoto ainda tem algum problema, asfalto, guias, sarjetas. O Manchester tem muitos problemas e um deles é uma unidade de saúde que nós estamos pedindo para lá. E são tantas recomendações para os distritos industriais, que também precisam. Nós fizemos algumas anotações nas ruas principais e por aí vai. Ó. Infraestrutura é o que mais a gente pede aqui, nas chácaras do Panorama, enfim. A gente já está chegando no final, deu para falar de todas. Exatamente. Deu certo, hein? Pousada da Esperança 2, nós temos muitas ruas que precisam de recap, que também estão sendo lembradas. O que a gente espera é que o Executivo acolha essas emendas, como acho que outros vereadores também fizeram, e entendam que é a necessidade da população. O vereador é a caixa de ressonância. Também aqui no Aimorés, né, a infraestrutura para o bairro Aimorés, que a gente está pedindo já faz algum tempo. Eles sentem falta desse tratamento de esgoto, coisas básicas que toda a população pede. E também asfaltamento do Jardim Marambá. Vamos lá. Chácaras Cardoso, que é um problema também, a questão de infraestrutura, quando tem enchente, quando tem chuva pesada, os moradores não conseguem sair. Escola, esquece escola, porque as crianças não conseguem ir. Então, são pedidos muito, mas muito urgentes. Infraestrutura na Vila São Francisco, Jardim Central, e eu acho que está faltando só mais 3. Vamos ser bem rápidos aqui. O asfaltamento na Quinta da Bela Olinda, infraestrutura. Também várias outras ruas aqui, asfaltamento, Distrito 4. Que mais? O Recanto Aprazível,
que é um local que não tem energia elétrica, e muitos moradores. Então, ou é uma ligação terciária, sem ser oficial, que também precisa de regularização fundiária para poder ter acesso às políticas públicas mais básicas que um governo pode oferecer. E, por último, aqui, uma unidade escolar também ali na rua Joaquim Marques de Figueiredo, que é próximo ali ao Terra Nova, há um espaço, existe ali um projeto já pronto na Secretaria de Educação para a construção dessa escola. Aí teríamos 3 no RASE, e é pouco, porque nós temos assentamentos, nós temos ocupações, nós temos bairros que precisam de regularização, e naturalmente é importante, quanto mais escolas você tiver, melhor você atende a população e as mães que cuidam dessas crianças. Não é fácil. Né? Não é fácil. Olha quantas demandas realmente a gente passando por aqui, só nessa conversa. E para a gente não falar que também não falou de demandas que surgiram em audiências públicas, né? Que o senhor também propõe algumas audiências aqui na Câmara. A gente vai falar de 2, então, aqui. Uma que já foi e outra ainda que vai ocorrer. Okay. Então, a que já foi a que tratou a regularização urbana do Vale do Igapó 3, inclusive falou numa das últimas emendas, o senhor falou sobre ele, e na verdade foi até uma continuação, né, uma audiência que já tinha sido feita sobre o tema lá, acho que talvez um pouco mais no começo do ano. Então, pode só trazer uma atualização sobre esse assunto para a gente? Nós fizemos algumas audiências públicas no ano da primeira legislatura, e foram várias demandas. Era lixo, regularização fundiária, coleta, instalação de lixeiras, falta d'água, e nós pudemos entender a dimensão da importância do Vale do Igapó. Após isso, é um caminho natural, os moradores procuram para que a gente possa fazer uma interlocução. E qual era o problema? A regularização fundiária, que haviam terrenos que pertenciam a Pederneiras, terrenos que precisavam de regularização nas suas matrículas, nas suas certidões, e havia um clamor muito grande por parte da população que o executivo tomasse algumas medidas quanto a isso. E claro, nós fomos surpreendidos porque no dia 8 de agosto, que foi a primeira reunião para tratar especificamente desse caso, boa parte dos assuntos tratados anteriormente já haviam avançado. E nós recebemos a informação que 88% dos lotes que compõem o Vale do Igapó, esses lotes hoje seriam 987 loteamentos mais ou menos, eles já estavam em fase de regularização. Inclusive com a documentação gratuita, se não me falha a memória, com a manutenção das construções que já existiam sem nenhum tipo de apontamento negativo, ou seja, o que você construiu vai ser regularizado dentro daquilo que você construiu. E a prefeitura já deu andamento nessa regularização, encaminhando ao cartório de Bauru, ao primeiro cartório de Bauru, para trazer para a população a regularização do seu terreno. Isso é um clamor, não é muita coisa, Carol. O pessoal quer regularização. Enquanto muitos querem apenas a falta dela, tem gente que clama pela regularização. E aí nós ficamos muito felizes porque nas 2 últimas audiências nós recebemos aplausos, né? Todo mundo recebeu aplausos porque o resultado para a população foi bom. Falta apenas 12% desses lotes. E aí esses 12% de lotes são mais complicados, porque metade está em Bauru, metade está em Pederneiras. 40% está em Bauru, 60% está em Pederneiras. Para que esses lotes fossem absorvidos por Bauru ou por Pederneiras, haveria necessidade de uma mudança na geografia do estado. O mapa dos municípios mudaria. E é um trabalho mais difícil. Aí já demanda ação política, interação entre a Prefeitura de Pederneiras e a Prefeitura de Bauru. Enfim, não é uma ação mais simples. Mas aquilo que era simples foi resolvido. Os próximos 12%, que serão alvo das nossas próximas discussões, também já estão na pauta para uma eventual discussão, uma eventual reunião,
havendo necessidade de Pederneiras construir uma legislação para doar para Bauru, e Bauru recolher esses lotes, a alteração do mapa, mas aí já há uma sinalização de que é possível. Sim. E que a sinalização é positiva nesse sentido. Sim, e continuar trabalhando aí. Exatamente, o Vale vai ser sempre alvo da nossa batalha diária como vereador. Sim. E uma próxima audiência para a gente encerrar a nossa conversa, inclusive até com um convite para quem está assistindo e quiser acompanhar como são esses debates aqui na Câmara, né? Ela vai tratar do futuro dos servidores do DAI, já que os bastidores da política falam muito sobre a concessão não só do esgoto, mas da água também aqui em Bauru. Então essa audiência vai ser no dia 24 de outubro, às 9h30 da manhã, aqui no plenário da Câmara de Bauru, aqui na nossa Câmara, no nosso Poder Legislativo. E qual é o objetivo desse encontro, deixando esse convite para quem está assistindo? Assim, Carol e nossos telespectadores, a minha intenção era de que o DAI permanecesse em Bauru. Que Bauru tivesse o controle da sua água, como tem sido feito até hoje. Uhum. E eu discuto muito a gestão do DAI. Eu acho que o DAI ele tem expertise para trabalhar, como tem feito. É uma empresa superavitária, com técnicos bastante capacitados, engenheiros, que nos trouxeram até aqui, que fizeram da cidade, naturalmente, autossustentável no que diz respeito à água, até os nossos dias. Muitas coisas foram deixadas de serem feitas, justamente que compromete, inclusive, o desempenho do DAI. Então, hoje o DAI é uma empresa superavitária, com equipamento e também com mão de obra qualificada. Qual é o grande problema? É a gestão. Eu acho que uma gestão competente poderia devolver ao DAI o protagonismo, já que nós temos recurso e nós temos métodos, mesmo porque só o DAI vende água para Bauru. Então, atitudes simples como troca de hidrômetros, que poderiam trazer uma aferição melhor, o final do desperdício, tudo isso é motivo de discussão. E aí nós trouxemos a audiência pública para o dia 24 de outubro, porque nós estamos preocupados com os servidores do DAI. Então, numa eminente concessão do esgoto, e incluindo inclusive o DAI, o que eu acho temerário e não gostaria de tratar, apesar disso nós estamos querendo planejar. Nós estamos querendo ser proativos no sentido de saber qual será o destino que vai ser dado aos mais de 800 funcionários da nossa autarquia, que é o DAI. Então, nós precisamos entender se eles serão absorvidos pela máquina da prefeitura, se eles serão reclassificados, requalificados, para onde iriam, quantos perderiam de fato o emprego, quantos seriam absorvidos pela concessionária, quantos poderiam fazer parte da agência reguladora. Então, são muitas questões, né? São muitas questões que, se acontecer de fato, uma assinatura, um decreto ou um contrato firmado, como ficaria a vida desses servidores? Se vai haver PDV, para quem vai haver esse PDV, os funcionários estáveis, quanto do novo dono, do novo concessionário, absorveria dos servidores do DAI. Isso tudo é uma preocupação, porque nós estamos falando de pessoas que moram aqui, que têm as suas famílias aqui, que a vida está aqui, que trabalharam a vida toda pelo DAI, ou pelo menos boa parte. Enfim, essa é uma preocupação. E para não sermos pegos de surpresa, eu preferi tratar o quanto antes do assunto e provocar para ver quais seriam os encaminhamentos. A intenção da audiência pública é essa mesmo. Então fica o convite para acompanhar esse debate importante para Bauru e principalmente para os servidores do DAI. Muito obrigada, Pastor Bira, por estar aqui no nosso estúdio, compartilhando sua atuação parlamentar aqui na TV e Rádio Câmara Bauru. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente se vê na próxima oportunidade.